Matheus, eu coloquei a opção de gravar, vou fazer um teste. Eu coloquei essa opção de gravação aqui do Windows mesmo, tá? Teve uma vez que eu testei ela não ficou muito boa, tá? Tá bom. Mas vou fazer um teste, porque daí se fica boa a qualidade, a gente depois coloca, disponibiliza para professores que eventualmente pedir, tá? A gente pode disponibilizar para eles. Sim, sim. A gente começa 4 e 5. Adriano, A gente você acha que a pode, gente pode iniciar, né? podemos começar. Então, boa tarde. Agradecer a presença aí de todos presentes nessa reunião. Então, a gente achou melhor a gente fazer uma reunião, até para o professor Adriano, que está à frente desse edital. É um edital conjunto com a GPEC, Direct, DIRGE, 1 de 2023, em parceria também com o Núcleo Regional de Educação. E nesse edital já ampliou, né, as áreas de conhecimento, não só da química, né, mas as outras áreas também do conhecimento poderão estar participando, no sentido de trabalhar a competição, soluções criativas para os desafios atuais. Aí tem 4 temáticas. Então, eu vou passar a palavra para o professor Adriano, para ele, né, falar sobre o edital e quais são as principais ações, os prazos, e depois aí pode também sanar as dúvidas dos professores. Com a palavra, professor. Ok, obrigado, Catiúcia. Então, boa tarde a todos, todas. Bom, esse edital, né, então ele é um edital, como a Catiúcia falou, em parceria, né, um edital, ele faz parte de um projeto de extensão que a gente tem aqui na instituição, tá? Coordeno junto com a professora Rafaele, tá? Então, até convidamos o Pequito, né, então o Rafael Pequito, ele é o nosso diretor, ele é o diretor da área de relações empresariais, a parte de extensão aqui da instituição, tá? Então, é essa diretoria que tem nos dado apoio à realização dos nossos projetos, né? E muitos desses projetos são em parceria com o Núcleo Regional de Educação, né? Então, por isso que a Catiúcia, né, tá aqui junto com a gente por conta dessa parceria, né? E, e só por conta dessa parceria que a gente conseguiu então chegar, né, nesse status, né, que a gente gostaria que esse projeto tivesse a partir desse ano, né? Então a gente começou ele bem pequeno, numa conversa no núcleo junto com a Catiúcia, como a gente sempre faz todo início de ano, fazendo uma programação para a área de ensino de química. E em 2020, quando estava ainda bem no comecinho da pandemia, que a gente nem sabia direito o que seria, que seria todo, né, esse contexto que a gente vivenciou, daí a gente pensou, né, num desafio. Então, elaborar um desafio que seria uma forma de incentivar tanto o protagonismo estudantil quanto contribuir para a formação continuada, né, formação continuada de professores. Muitas vezes a gente ainda tem, né, um modelo de formação continuada, essa formação tradicional que vocês, enquanto professores, vêm até a instituição, ou outra universidade, ou mesmo na Secretaria de Educação, e, né, participam de um curso, são instrumentalizados naquele curso, e isso, né, essa formação é considerada uma formação continuada. Não deixa de ser, continua sendo uma das possibilidades de formação continuada, mas na verdade toda a situação que vocês podem vivenciar que leva à reflexão da prática e essa reflexão leva a mudanças na prática docente, contribui com uma formação continuada, uma formação permanente. Então, nesse sentido, né, nós optamos, né, por modificar a nossa forma de também fazer formação continuada. Entre as professoras que estão aqui presentes, eu acho que a professora Maria dos Anjos participou do nosso último grupo, digamos assim, de formação continuada, que foi no ano de 2019.
Daí, a partir de 2020, a gente não ofertou mais assim, um curso de formação continuada, naqueles moldes, né, de ter encontros, de ter, né, trabalhos com temas específicos, reunindo aqui na universidade, né? Então, a gente tem tentado fazer por meio desses editais de desafio. Então, esses editais ele tem vários objetivos, né? Então, um deles é contribuir para a formação continuada. Um segundo objetivo é contribuir para o desenvolvimento do protagonismo estudantil, então contribuir para tornar os nossos alunos mais protagonista do seu desenvolvimento, tá? Da sua aprendizagem, né? Então isso é uma das formas de contribuir, né? Inserindo eles em competições, em desafios, em situações que desafiam eles a buscarem novos conhecimentos para resolver problemas, tá? Temos também como objetivo a aproximação, tá? A aproximação da universidade com o sistema estadual de ensino, por isso que a gente mantém até hoje a parceria com o Núcleo Regional de Educação, tá? Entendendo que enquanto nós, professores, né, extensionistas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e principalmente pela atuação, tá, num curso de licenciatura em Química, o nosso principal parceiro tem que ser o núcleo, tem que ser as escolas, tem que ser os professores, né? Então não tem como a gente desvincular a nossa atuação profissional dentro da universidade com vocês, né? Então vocês representam o setor que é o destino, né? É o local de futuro trabalho dos nossos licenciandos, e a gente tem que buscar formas de cada vez mais estreitar esse relacionamento, né, entre a universidade e as escolas, o núcleo, a Secretaria de Educação, enfim. E as formas que a gente encontra de fazer isso é a partir dos nossos projetos de extensão, tá? Então esse projeto, né, é um projeto que esse ano, como eu disse, ele começou pequeno lá em 2020, né? 2020 por conta de uma pandemia a gente só conseguiu ele fazer de forma remota, 2021 também de forma remota, e o ano passado, né, finalmente conseguimos fazer ele de forma presencial, né? Então os alunos desenvolvendo projetos de forma presencial, e esse ano o intuito é que esse projeto ele aumente, e agora, né, ele aumenta não apenas, porque o público-alvo não é mais apenas o ensino médio, mas também o ensino fundamental e também o ensino superior, né? Então, enquanto nível fundamental, né, continuamos com a parceria com o núcleo, ensino médio é a parceria com o núcleo, e ensino superior daí é aberto para as universidades que têm intenção de participar. Não precisa ser necessariamente uma instituição de ensino superior de influência do núcleo, porque daí é além da nossa parceria com o núcleo, tá? Então, agradeço o Pequito, não sei se o Pequito quer falar alguma coisa, mas assim, agradeço a parceria dele, tá? Ele representando, obviamente, a diretoria de extensão, tá? Esse ano, inclusive, eu vou deixar o Pequito falar, porque como que a gente planejou, em que contexto está inserido os desafios, né? E agora ele ganha até uma nova visibilidade, uma maior visibilidade, por conta de como que a gente enxerga e onde que vai estar presente, né? Principalmente a parte final dos desafios. Pode falar um pouquinho? Oi pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Obrigado, professor Adriano, obrigado, professor Catiúcia, obrigado aqui pela oportunidade. Então, rápido minha fala, tá, pessoal? Acho que quem tem que explicar mesmo é o Adriano, o Rafael, que são os principais aqui do desafio, são os extensionistas que trabalham conosco aqui há vários anos, já com vários projetos, têm muita experiência no que fazem. O que a gente pensou aí para sempre tentar dar mais visibilidade aos projetos, a quem participa? Eu gostei que o Adriano também citou muito o protagonismo estudantil, a gente trazer uma realidade diferente para os nossos jovens, seja do ensino universitário, mas seja das crianças, adolescentes, enfim, é fazer o encerramento desse desafio durante o Empreende Week, entendeu? Então, para a gente conseguir dar um corpo maior, para a gente também conseguir, pela universidade, com os parceiros que o Empreende Week tem, também apoiar mais o projeto
da Rafael e do Adriano, né, proear mais a competição, que a gente sabe que isso engaja bem os alunos, tudo, a gente espera que isso seja um atrativo, então a gente vai encerrar, né, a premiação, o desafio final vai ser durante o Empreende Week, já tem a data lá, acho que ficou dia 5, né, Adriano? Que é durante o Empreende Week, vai ser do dia 3 ao dia 8 de outubro, e aí também vai ter a visitação das escolas, a gente está acertando com a prefeitura para fazer o transporte dos alunos, né, seja aluno da rede municipal, aluno da rede estadual de ensino, e a gente está organizando um evento bem bacana, bem grande, e o que a gente quer dos nossos da universidade é que os projetos de extensão tenham uma parte do projeto esteja uma competição, que termine num evento grande como o Empreende Week, e o Adriano e a Rafael captaram bem essa nossa proposta e estão aí levando desafios que eles já fizeram desde 2020, levando para ter essa finalização dentro do Empreende Week. Então vai ser muito legal, assim, a gente espera, né, que seja bacana, que dê tudo certo, e aí a gente vai conseguir, só não está no edital ainda, porque eu não consegui fechar lá com os parceiros, provavelmente também vai ter uma premiação, além de medalha e troféu para as escolas, os certificados para todos os participantes, a gente também vai conseguir uma premiação em dinheiro, que não vai ser muito, né, gente, mas vai ser aquela premiação em dinheiro que dá aquela diferenciada, uma coisa diferente, que a equipe que ganhar pode sair para comer uma pizza ou se reunir, fazer uma coisa diferente, assim, só para dar uma incentivada, assim, dar uma graça maior aí para as equipes que vão participar. A gente vai conseguir fazer isso, e aí junto lá no Empreende, que vai estar bem organizado esse ano, a gente tenta melhorar cada ano. Então, eu fico muito feliz de ter sempre o apoio do núcleo para todos os projetos que a universidade de extensão que a universidade faz, né, são vários projetos que a gente faz em apoio do núcleo, senão a gente não consegue fazer extensão, precisa muito e o núcleo está sempre apoiando. Então era isso aí, pessoal, não vou me alongar mais, mas essa parte mais formal assim, que é isso, a gente vai fazer durante o Empreende Week, até ainda a gente não conseguiu colocar, porque a gente está com uma limitação ali no site do Empreende Week, mas esse edital, tudo que a gente fez pela UTF, quando ali, Catiúcia, DIREC, DIR, são abreviações internas nossas aqui, tá, do grupo de pesquisa do professor Adriano e da professora Rafael, daí DIREC é a abreviação aqui do setor que eu cuido, que eu trabalho, DIRJ é direção geral, isso não é só porque o edital saiu aqui pela universidade mesmo, é coisa só de abreviação interna nossa mesmo. E aí ele vai, a ideia, assim que a gente conseguir arrumar o site do Empreende Week, ele ir lá para o site, inclusive, do Empreende Week, vai ficar registrado lá, então a gente vai conseguir fazer isso. Era isso, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Piquito. Então eu vou apresentar aqui para vocês algumas questões do edital, tá? Então, o edital, ele, como a Catiúcia falou, ele tem, né, esse ano a gente está fazendo ele com 4 temas, tá? Então, na verdade, é uma competição, a gente chamou de competições, soluções criativas para desafios atuais, tá? Então, a gente selecionou, elencou 4 temas que realmente são desafios da nossa sociedade, tá? Então esse edital, por enquanto eu vou mostrar só os esboços, as artes que a gente fez, tá? Mas o que eu estou falando está presente nos editais. Então a gente tem 4 temas, então por enquanto eu vou falar dos temas. O primeiro tema, a gente chamou ele de despoluição da água, tá? Então para cada um dos temas, a gente tem um contexto no qual foi pensado esse tema. Então, por exemplo, o contexto da despoluição da água, tá? A gente mostra alguns dados, né? Alguns estudos, isso é uma forma sintética, alguns estudos mostrando que o nível, né, de poluição, de contaminantes em águas da rede urbana tem aumentado nas últimas décadas, tá? E não apenas, né, com os poluentes que a gente geralmente fala, né, por exemplo, pesticidas, né, agrotóxicos, e que já são debatidos há muito tempo, mas também agora com poluentes que a gente chama de poluentes emergentes e também a questão do microplástico. Então a gente apresenta esse contexto. Então o microplástico é um problema que a gente até coloca que a Europa, né, então a União Europeia,
já tem colocado esforços, né, de pesquisadores no sentido de pensar no microplástico, que é um problema. Então a gente pensa muito no plástico, no macro, aquilo que a gente vê. Mas o microplástico, que é esse plástico que a gente não vê, ele é mais problemático do que esse plástico macro. Porque o macro a gente vê, a gente consegue fazer coleta seletiva, a gente consegue separar, isso talvez não é o maior dos problemas. Mas o microplástico, que é esse que a gente não vê, ele está sendo um problema muito grande, tá? E é difícil a gente ficar livre desse microplástico, porque inclusive as nossas roupas, muitas delas de forma sintética, elas liberam microplásticos na lavagem. Então lavou uma roupa que é sintética, ela libera, nessa água da lavagem, ela libera microplástico. E muitas vezes um tratamento, o que as estações de tratamento de água faz, não consegue remover totalmente esse microplástico. Então assim, existe um problema em relação à água. E esse problema é que a gente está poluindo numa velocidade tão grande a água que a gente precisa pensar em formas de despoluição da água. Então esse é o primeiro desafio que a gente traz, tá? Então incentivar os nossos alunos a pensar em formas de despoluição da água. Óbvio que a gente não espera, né? Por isso que a gente tem 3 níveis de competição e deles não competem entre si. A gente tem um nível de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior. Os 3 níveis podem fazer despoluição da água, mas eles não competem entre si. Ensino fundamental só com ensino fundamental, médio com médio, superior com superior. Óbvio que eles têm formação diferente, níveis cognitivos diferentes, capacidades de resolução de um problema diferente. Mas qual que é o incentivo? Inserir eles nessa problemática, apresentar a problemática a eles e, ao formarem grupos, tá? Então esses grupos podem ser desde trabalhos individuais até grupo de 4 alunos, tá? Então os grupos podem ser até 4 alunos, mas, obviamente, com a orientação do professor, não é obrigatório, esse ano a gente não colocou obrigatório a orientação do professor, a gente incentiva que tenha um professor orientando, mas não é obrigatório. Por exemplo, um determinado grupo de uma escola, porque isso está chegando também aos alunos, né? Então eles acharam interessante e querem participar, mas talvez o professor, né, por estar sobrecarregado, enfim, não quer, né, orientar o aluno. Bom, o grupo de aluno teria autonomia para fazer sozinho. E também a gente não delimitou qual é o perfil do professor. Até o ano passado, os nossos desafios chamavam desafios temáticos de química, né? Então, porque a gente era muito focado para temas da área da química. Esse ano a gente deixou aberto, a gente entendendo que esses desafios não são desafios da área da química, é um desafio da área da ciência. Então, a partir do conhecimento científico, né, com base no conhecimento científico, a gente tem que pensar nesses desafios e buscar soluções, tá? Quais são essas soluções? É isso que a gente quer ouvir de vocês, né? Que incentive os alunos a buscar, né, consultas na internet, em livros, em sites, YouTube, sei lá. Existem várias formas de consulta e que eles se inspirem, né, nessas várias formas para eles desenvolverem uma pesquisa, tá? Daí, para cada desafio, a gente coloca situações de orientação, né? Então, para cada um, a gente tem um anexo separado, a gente tem um edital com as questões macro, né, com questões que são comuns, né, entre todos os temas, que é a data de inscrição, tá? Como que eles têm que enviar ao grupo o nome da equipe, como que eles têm que escrever, até quando que eles têm que entregar os produtos, que a gente deve prever pelo menos 2 produtos. Quais são esses produtos? Eles têm que fazer um vídeo, tá? Eles têm que fazer um vídeo explicando a pesquisa deles, explicando, vamos supor, para a parte da água, eles pensaram em fazer um filtro. Ok, é um protótipo. Eles vão ter que produzir esse filtro, gravar um vídeo, né, desde o desenvolvimento desse vídeo,
a explicação do funcionamento desse vídeo, o funcionamento desse protótipo, tá? E testando que esse protótipo consegue despoluir a água. Daí, para ficar uma questão de comparação, a gente sempre faz um norte que esse grupo de aluno tem que partir. Então, por exemplo, da despoluição da água, que água poluída que ele vai tratar? Então, para ficar uma forma de comparação, ele vai ter que simular uma água contaminada. Como que ele vai fazer isso? Então, a gente orienta, você vai pegar 1 litro de água e vai colocar, né, um corante de roupa. A gente colocou lá qual a marca que a gente sugere, que é um corante comum aqui na região, né, da Tingicolor, um corante comum que se compra em mercado, por exemplo, supermercado, tá? E ele vai contaminar, vai colocar, né, uma determinada quantidade desse corante, de tal forma que a gente consiga comparar. Então, independente se o grupo da professora Silvia, da professora Maria, né, mesmo em escolas diferentes, eles optarem por esse tema, o material que eles vão partir é o mesmo, porque é eles que vão simular, né, e a simulação vai ser próxima. Então a gente consegue depois comparar esses resultados. Então eles vão produzir um vídeo sobre isso, né, como que eles fizeram esse processo, e também vão produzir um artigo. Tá? Esse artigo, não se assustem quando a gente fala um artigo, né? Ele é estruturado na forma de um artigo. Também está disponibilizado o template, tá? Tem um modelinho do Word para eles escreverem, né? Então é uma forma de estimular também a escrita, né? Então sempre quando a gente desenvolve, eu coloco o aluno no contexto de uma pesquisa, esse aluno ele simula as etapas de uma pesquisa científica. Então, a pesquisa científica, ela começa com um problema. Opa, estamos apresentando o problema aqui para vocês. Então, começa com um problema. A partir desse problema, eles vão buscar alternativas, soluções, que é a parte que eles vão consultar a literatura para tentar resolver esse problema. Escolhido o modelo, escolhido a forma que eles vão buscar solucionar esse problema, eles vão ter que testar essas soluções. Tá? Então a gente indica que condições que eles têm que testar, para cada edital, né, para cada desafio tem as condições, eles vão testar essas condições. Depois que testar essas condições, eles produzem os produtos que são solicitados, que é a forma que a gente tem para poder avaliar o trabalho deles. Que daí é o vídeo, que eles vão fazer um vídeo explicativo, é algo curto, no máximo 5 minutos, tá? Porque também tem que ser sintético, porque isso também é uma etapa importante de uma pesquisa, né? Então o pesquisador produzir algo que o outro entenda o que ele pesquisou, e tem que ser de forma sintética, e também por escrito, tá? Então é um trabalho curto, né? 4 páginas, que a gente colocou 4 ou 5 páginas, é algo curto, e a partir desse vídeo e desse artigo, que é a forma que a gente vai poder avaliar o trabalho de vocês, tá? O trabalho dos grupos, né, que se inscreverem. Então, esse é do primeiro tema, da despoluição. O segundo tema também, mesma coisa, desenvolvimento de baterias alternativas. Então, a gente também tem um contexto de explicação, tá, desse edital, tá? E esse segundo, por exemplo, a gente coloca, né, no contexto que norteia esse edital, os problemas que a área de pesquisa e desenvolvimento, tá, estão buscando solucionar. Tá? Então a gente tem alguns problemas. A gente tem um problema que, por exemplo, quando a gente pensa no nosso celular, no nosso smartphone, por que ele conseguiu chegar, né, a ser algo acessível, ser pequeno, ser leve, né? Principalmente o que ocupa boa parte, né, do trabalho dos pesquisadores ao longo de algumas décadas foi miniaturizar a bateria que tem aqui dentro. Então, essa bateria, a gente não resolveu todos os problemas. A gente continua com vários problemas, desde buscar cada vez mais baterias mais eficientes, baterias que, por ser menor, utiliza um número menor de elementos químicos. Esses elementos muitas vezes são metais que não são muito abundantes na natureza.
Alguns desses elementos são substâncias tóxicas, que por isso não pode ser descartado de qualquer forma na natureza. Então tem toda uma problemática em volta do desenvolvimento de novas baterias. A gente quer cada vez mais baterias mais eficientes, baterias mais duradouras e baterias que possuam tecnologia cada vez mais limpa, tá? Ou seja, que utilize menos elementos, porque esses elementos são finitos e eles vão acabar, eles vão entrar em extinção, e utilize cada vez menos elementos que sejam prejudiciais ao meio ambiente e à nossa saúde, tá? Claro, de novo, o que a gente busca aqui? Colocar os alunos a pensar sobre essa problemática e pensar o que é uma bateria. Então, a gente busca aqui baterias alternativas. Então, o que é uma bateria? O que é uma pilha? Uma bateria é uma associação de pilhas. 2 ou mais pilhas associadas formam uma bateria. Então, como que eu vejo a eficiência de uma bateria? Pela voltagem que ela produz e também pela duração dessa bateria. Então, são esses elementos que a gente norteia, que tem um norte aqui nesse segundo edital, tá? Das baterias, tem o norte, que é esse da direita, que os alunos vão ter que buscar. Então, vai ter que avaliar, montar essa série de pilhas, por exemplo, que formam uma bateria, e avaliar, tá? Avaliar o uso dela para acender, por exemplo, um carrinho eletrônico, uma calculadora, um LED, enfim, buscar diferentes aparelhos eletrônicos, né, que funcionem, por exemplo, com pilhas comum dessas palito, né, que é o nosso, digamos que é o nosso padrão de comparação, e verificar se a bateria produzida funciona também, né, em substituição a essa pilha, com quanto tempo que é a duração dessa bateria, enfim, nortear os alunos para buscar alguns elementos a entender essa bateria que eles produziram, tá? Claro, entre os dois, né, entre esses dois temas, esse segundo ele é mais propício para alunos do ensino médio e alunos do ensino superior, porque tem um grau de complexidade maior, né? O primeiro, eu entendo que ele cabe muito bem aos 3 níveis, tá? Mas está aberto também para o ensino fundamental, tá? O nosso terceiro edital é esse do lado esquerdo, tá? Que são soluções criativas para a reciclagem do óleo de cozinha residual. O óleo de cozinha, ainda que já há 10, a 15 anos, ou talvez um pouco mais, tá? Existe um processo de conscientização sobre o não descarte do óleo de cozinha na pia, porque ele realmente é um problema para a estação de tratamento de água, né, quando ele chega na estação de tratamento de água. Ele é um problema porque chega até os rios e acaba poluindo não só o ambiente aquático, mas também o solo próximo a esse rio, tá? Então continua sendo um grande problema, mesmo com ações de conscientização sobre o descarte correto. Tem muita gente que ainda descarta de forma incorreta o óleo de cozinha, tá? E para isso, né, algumas secretarias municipais, né, do meio ambiente têm feito campanha de conscientização para não jogar o óleo de cozinha. Mas muitas vezes a pessoa, né, não sabe que alternativas que eu posso fazer em relação ao óleo de cozinha. Então, nesse edital, a gente colocou algumas possibilidades. Não está limitada a essas possibilidades, né? A que é a mais comum, né, que sempre é falada em termos de quando se pensa em uma possível reciclagem do óleo de cozinha, é produção de sabão, né? Que inclusive foi o tema dos nossos desafios, dos desafios atuais dos anos anteriores. Desde 2020, nós trabalhamos com o desafio da produção de sabão. Isso em 2020, 2021 e 2022. Esse ano a gente não deixou focado em produção de sabão, entendendo que existem outras possibilidades. E ali a gente indica outras possibilidades. Por exemplo, produção de biodiesel, né? Então a gente já sabe que, inclusive, alguns municípios já adotaram, né, a substituição da frota de ônibus do tipo circular, né, de transporte público, em vez de utilizar diesel comum, utilizar biodiesel. Então, produção de biodiesel
é uma das possibilidades, tá? A produção de velas, de produtos do tipo vela, é uma outra possibilidade. A produção de ração animal é outra possibilidade que a indústria está investindo. Enfim, existem algumas possibilidades. Todas elas é no intuito da reciclagem do óleo de cozinha, tá? Não é da eliminação do problema em si, né? Mas a gente entende que reciclando esse material, a quantidade de material que vai para o meio ambiente é uma quantidade menor. E isso acaba contribuindo também para esse problema que a gente sofre até hoje de contaminação, tá, dos recursos hídricos e do solo por conta desse descarte inadequado de óleo de cozinha. O último, tá, o último edital, que é esse Soluções Criativas para o Desenvolvimento de Bioplástico, esse está bem alinhado a essa questão que o plástico ele continua, né, ele contribuiu muito, né, para a nossa comodidade, né? Então a nossa vida atual, é difícil a gente entender a nossa vida atual sem o plástico, mas nos últimos anos, né, realmente os pesquisadores têm noticiado muitos problemas decorrentes ao uso do plástico. E o principal problema não é esse plástico, como eu falei anteriormente, não é esse plástico macro que a gente vê. O principal problema que a gente está enfrentando é esse microplástico, esse plástico que a gente não vê. Que ele acaba, né, esse plástico macro, ou a roupa, né, solta microplástico, ou a ação de degradação desse plástico, ele acaba formando esse microplástico. E esse micro, depois que o macro se degrada em micro, esse micro ele não tem a mesma facilidade de degradação do que esse macro. Então esse micro acaba ficando no meio ambiente. E muitas vezes esse micro não é fácil o processo de remoção dele do ambiente. O macro é fácil, processo de catação, processo simples, relativamente simples, é fácil de coletar esse macro, mas o micro não. Então, a alternativa não é a catação dele. Claro, a gente tem que, né, buscar catar, né, fazer catação do que já está descartado no meio ambiente. E buscar alternativas para plásticos que sejam biodegradáveis. Para plásticos que os micro-organismos presentes no ambiente, seja na água ou no solo, consiga degradar, tá? Que é o que a gente não percebe nos plásticos que são derivados do petróleo. Então, para ser um bioplástico, né, ele precisa ser um polímero, tá, de origem natural. Então, a gente tem vários polímeros de origem natural. Tá? Então, a própria celulose, tá, que é o papel é feito de celulose. Mas da mesma forma que o papel, né, a celulose no papel, ela tem esse caráter, ela pode também adquirir um caráter plástico. Então a gente tem vários plásticos que já são comerciais na realidade, que ele é feito a partir de celulose, tá? Ou a gente pode fazer bioplástico a partir de amido. Então amido presente em batata, mandioca, qualquer alimento que seja rico em amido, eles são potenciais matéria-prima para a produção de plástico, tá? E qual que é a vantagem? Eles são biodegradáveis. Então esse plástico produzido de uma fonte natural, tá, ele, mesmo que ele seja descartado de forma incorreta no meio ambiente, ele vai ser degradado. E esse não forma o microplástico. O problema está tão sério que esse ano, já o final no ano passado, vários artigos científicos já relataram que, inclusive no leite materno, já existe microplástico. Pensa que a gente tem todo um sistema de filtragem, né, para poluentes. E uma coisa, para chegar no sistema, para chegar até o leite materno, é porque a nossa exposição a esse poluente está muito grande. Então a gente respira microplástico, a gente está respirando, a gente está tomando isso na água, nos alimentos, enfim. Tá? Então é um problema que a gente tem que atingir e também conscientizar, né, vocês, os alunos, a sociedade, sobre esse problema do plástico.
ele traz comodidade, mas nós temos que forçar cada vez mais as indústrias também a fazer pesquisa para ir substituindo esses plásticos comuns, convencionais, para microplásticos. Então, daí também a gente sugere, né, algumas formas, isso são sugestões, né, existem outras possibilidades, a gente coloca, né, um contexto para nortear, tá, o grupo ou grupos que vão se debater, né, sobre esse assunto, e também formas de avaliar esse microplástico. Então, esse plástico que vai ser produzido, a gente coloca, que a gente vai avaliar, tem algumas formas de avaliar ele. Então, o plástico ele tem que ser flexível, tem que ser as propriedades dele, então além do flexível, tem que esticar, né, ele não pode quebrar, então tem algumas propriedades. Também estão descritas no edital. Então, para cada um deles, tem essa descrição do que vai ser avaliado. Tá? Como que a gente vai fazer a avaliação? A avaliação, ela tem a etapa anterior à Empreende Week. Tá? Como que a gente vai fazer anterior à Empreende Week? Com base no vídeo e no artigo. Então, os grupos vão entregar um vídeo, vão mandar, né, por e-mail um vídeo e o artigo. Isso a nossa equipe de avaliadores vai avaliar todos esses vídeos e todos os artigos. Essa nota já vai estar, a gente já vai fazer essa avaliação antes da Empreende Week, então a gente já vai ter essa nota. E no dia da Empreende Week, né, então também para estimular a participação dos alunos na Empreende Week, né, então o próprio Pequito também já sinalizou, a prefeitura tem feito isso, né, tem incentivado a participação, e isso é independente do nosso desafio, tem estimulado a participação das escolas na Empreende Week. Tá? Então, no dia 5, está programado, 5 de outubro, está programado a exposição dos projetos. Tá? E daí, nessa exposição, alguns desses projetos os alunos vão ter que apresentar, tá? Para a nossa equipe. Tá? E daí, nesse momento, a gente vai fazer alguns testes. Tá? Então, esse, por exemplo, do bioplástico, vão ser feitos alguns testes na hora. Tá? Então, a gente vai fazer testes de estiramento. Tá? Então, a gente vai completar essa nota a partir dos testes, tá? Que 2 avaliadores farão em loco, no momento. Tá? Então, é uma forma de estimular a participação da equipe. Tem que participar todo mundo da equipe? Não. Pelo menos um representante da equipe tem que estar presente para apresentar o produto deles. Né? Se todos conseguirem vir, ok, mas pelo menos um. Tá? Pelo menos um tem que estar presente. Ok? Ou o professor, né? Ou um aluno mais o professor, ou a equipe inteira, depende da facilidade de participar na Empreende Week. Tá? Isso no dia 5 de outubro, que vai ser o dia que a gente faz essa avaliação final e também já a premiação. Como a gente vai ter todas as notas anteriores já tabeladas, mais essas notas, que é a nota de apresentação e de testes no dia, a gente faz o fechamento das notas e ao final da tarde, né, a gente já faz a divulgação dos melhores trabalhos em cada nível. Né? Então são 4 temas e para cada tema vai ter premiação: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Tá? Para cada um desses níveis. A gente não vai separar, a gente não vai misturar os níveis, vão ser separados. Tá? No site, tá? A Catiúcia, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar agora aqui um pouquinho. Eu vi que a Catiúcia já mandou no e-mail. No e-mail. Mandei pelo WhatsApp também, mas com textão no WhatsApp. Então, daí tem o link do nosso grupo de pesquisa. Tá? Então, nesse grupo de pesquisa, tem todas as informações aqui dos desafios. Tá? Tem o edital. Tá? Tem o edital aqui no grupo, mas também aqui no final tem o edital completo. Tá? Então, aqui ele está resumido, mas tem o edital aqui completo. Tá? Então, no resumido tem essas informações que são gerais. Tá? Então, as datas. Tá? Então, o período de inscrição começou no dia da divulgação do edital, né, que foi dia 17, tá, de maio.
O prazo para inscrição das equipes é 31 de julho, tá? Isso é para inscrição. Por que a gente vai pedir a inscrição antes da data do evento? Para a gente se programar quantas equipes a gente tem que avaliar, projetos que a gente tem que avaliar, e para organizar o dia do evento. Então a gente pediu para fazer isso antes, né? Até 31 de julho. Mas, nesse tempo ainda eles podem ir fazendo as pesquisas. Os produtos, tá? Eles têm que enviar até o dia 11 de setembro. Então, assim, ele é um processo, tá? Ele é um processo de pesquisa mesmo. Então, é para envolver, o objetivo é para envolver esses alunos, que realmente eles busquem, eles testem, retestem, né? Fazer uma pesquisa de fato, e até dia 11 de setembro eles têm que enviar os produtos, que é o artigo e o vídeo. Então, assim, tem bastante tempo para fazer essa pesquisa, né, com calma, e elaborar esses produtos, tá? Daí, 11 de novembro, depois vem a sequência das nossas avaliações. Então, os nossos grupos, né, o nosso grupo, até o final de setembro, né, de 12 a 29 de setembro, a gente está programando para a gente fazer a avaliação, tá, desses vídeos e artigos. E daí no dia 5, tá, no dia 5, a gente fazer... Me perdi aqui. No dia 5, a gente fazer, então, a divulgação, né, a avaliação final, que vai ser na própria Empreende Week, essa parte final de exposição e também de alguns testes, em alguns protótipos, com fechamento das notas e divulgação do resultado final e já premiação, tá? Então, tudo isso no dia 5 de outubro, tá? Bom, no edital completo, tá, tem todas as informações, deixa eu só mudar aqui, tá? Então, clicando ali edital completo, mas também foi enviado o edital completo, tá? Então, no edital completo tem todas essas informações que eu falei, a parte inicial, tá? Então, são essas questões que é igual para todos, ok? Daí depois vem os anexos. Então, aqui está as escolas que podem participar, então só podem participar por conta da nossa parceria. Ensino fundamental e ensino médio, de escolas jurisdicionadas ao núcleo, né? Então, essa semana, um professor de Goiorê perguntou se podia participar. Eu falei que não, infelizmente, nesse edital não, porque a nossa parceria é com o núcleo de Campo Mourão. Então, no futuro, né, eu posso até pensar na possibilidade, mas agora a nossa parceria é Campo Mourão, então por isso que eu já deixei bem claro ali quais são os municípios, as escolas localizadas nesses municípios podem participar, que faz parte do núcleo de Campo Mourão. Outra escola não pode. Ensino superior pode de qualquer cidade, tá? Ensino superior é aberto, mas fundamental e médio só essas escolas. Claro que agora, para esse ano, a gente abriu a possibilidade também de escolas particulares, tá? Então, escolas públicas e particulares também pode, tá? Então, estando localizada nessa cidade e ofertando fundamental ou médio, pode participar. EJA pode participar? Pode. Cursos técnicos pode participar? Pode. Desde que seja dessas cidades, podem participar, tá? Só vai concorrer no nível correto. Ou é fundamental, ou é médio, tá? Isso com o núcleo, né? Fundamental ou médio, certo? Mas dessas cidades. Então, esse é o nosso anexo 1. E daí, cada anexo na sequência, ele vai falar de um edital específico, de uma parte específica, né? Então, despoluição da água. Daí, aqui tem aquele contexto orientador que eu falei, que a gente vai falar essa problemática, né, da água. Para cada um desses desafios, tá, vocês vão ver que eles estão alinhados a um ou mais dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui também está outra novidade em relação aos editais anteriores, que a gente buscou alinhar então são desafios, mas hoje quem que está falando de desafios
para o nosso planeta, tá? E a gente está buscando tanto falar sobre desafios, por quê? Porque a gente está sendo estimulado pela ONU, né? E por esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então não é à toa que a gente está cada vez mais falando, e o município, o estado, o governo federal, está cada vez mais falando sobre temas relacionados a questões ambientais, tá? Por conta dos ODS, tá? Então esse da água, por exemplo, está alinhado ao ODS 6. Então, é até uma forma, a escola faz alguma coisa, faz o que para contribuir para os ODS? Porque hoje, contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável é uma obrigação de todos. Então, o que nós estamos fazendo para contribuir para os ODS? A gente está conscientizando, a gente está buscando ferramentas. Que tipo de ferramentas? Como que eu tenho formado os meus alunos ou um cidadão crítico para entender a importância desses ODS, desses objetivos? Tá? Então, esse primeiro está alinhado ao ODS 6, que é relacionado à água, tá? Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água para todas e todos, ok? O segundo, a competição, que está relacionado a baterias alternativas, também tem o contexto orientador, tá? Ele está alinhado ao ODS 7, tá? Que é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível para todas e todos. Para cada um deles a gente tem que orientação específica, tá? Então aqui a gente fala, ó, que tipo de bateria, né? Então o que ele tem que testar com essa pilha? Tem que testar o funcionamento no dia, então no funcionamento do quê? De carrinhos, de LEDs, então a gente cita aqui algumas possibilidades, e no dia, além desses, né, de ligar um LED, uma pilha, enfim, tá? A gente vai testar se ele consegue, se a bateria produzida consegue movimentar esse carrinho, tá? Então esse carrinho aqui é um kit que a gente adquiriu há um tempo atrás, né? E ele é vendido justamente para estimular os ODS, isso a gente comprou lá, desde 2013 a gente trabalha com esse tipo de carrinho. Ele funciona com duas pilhas palito, tá? Então essa parte amarela aqui coloca duas pilhas palito, então a gente vai mostrar que ele funciona com duas pilhas palito, só que na bateria, né, quem trabalhar com bateria, a gente vai colocar a bateria aqui em cima do carrinho, tá? E vai ligar, né, por meio de jacaré, vai ligar a bateria, que foi desenvolvida pelo grupo, a esse carrinho. E verificar se a bateria produzida consegue, de fato, movimentar ou não esse carrinho. Então, para cada tipo de aparelho que a bateria movimentar, tem uma certa pontuação. Então, ligar uma calculadora é fácil. Ligar um LED, dependendo da cor do LED, tem um certo ponto. Ligou o carrinho, é esse que é a pontuação máxima, porque ele demanda, tá? Ele demanda uma capacidade maior da bateria desenvolvida. Então, claro, toda a bateria desenvolvida vai ser capaz de ligar esse carrinho? Não necessariamente. Talvez coisas mais simples vai ligar e esse carrinho talvez não. Mas é assim que a gente também consegue comparar entre as baterias diferentes. Qual que é a capacidade de funcionamento dessa bateria desenvolvida, tá? A competição do óleo, da reciclagem do óleo de cozinha, então também o contexto orientador, tá? Nesse caso, ele contribui, aqui a gente está falando do ODS 12, tá? Que é assegurar padrões de produções e de consumo sustentáveis, tá? Então aqui nesse ODS 12, a gente fala, por exemplo, sobre o manejo, tá, ambientalmente sustentável de produtos químicos e de todos os resíduos, tá? E entre esses resíduos entra, então, o óleo de cozinha, tá? Então está bem alinhado ao ODS 12, tá? Aqui também orientações específicas, tá? O
O quarto desafio, que é o desenvolvimento de bioplástico, também esse contexto orientador, que eu comentei, dos microplásticos. Tá? Nesse caso, também está orientado ao ODS 12, tá? Porque também está relacionado com resíduos que podem comprometer, tá, a qualidade do ar, água e solo. Tá? Então, a gente está tentando contribuir para esse ODS. E aqui os testes que vão ser feitos. Tá? Então, a gente vai fazer testes para ver se quebra o filme, se esse filme absorve água, se esse filme deixa passar a água por ele e se esse filme ele tem propriedade elástica. Então são testes simples, tá? Que são propriedades importantes para um plástico, que o aluno pode fazer isso tanto na escola, né, com material simples, dá para fazer isso na escola, e são esses mesmos testes que, apesar de serem simples, ele permite entender as propriedades do plástico. Então, permeação de água, absorção de água, elasticidade e se ele quebra ou não. Tá? Então, são coisas relativamente simples que, inclusive, o próprio aluno pode fazer, tá? Para verificar se o material dele está sendo de boa qualidade ou não. Ok? Então, esses daqui são, de forma assim, bastante sucinta, tá? Os 4 desafios. Tá? Então, novamente, depois vou pedir para a Catiúcia reforçar, né, esse link do edital, do nosso grupo de pesquisa e do próprio edital. Tá? A gente pede, né, que vocês incentivem os alunos, né, sejam por ação, né, incluir isso dentro de uma disciplina, ou para quem trabalha em escolas integrais, incluir isso dentro no contraturno, dentro de alguma disciplina eletiva, enfim. E óbvio que não é obrigatório colocar isso dentro de uma disciplina, os alunos podem ser estimulados a fazer isso no contraturno. Né? Então, como vocês vão estimular os alunos, né, fica a cargo de vocês. Não é obrigatório a inserção disso na disciplina, a não ser que vocês percebam que cabe. Se couber, né, dependendo da disciplina que vocês estão ministrando, legal, porque pode envolver um maior número de alunos. Claro que a gente tem que seguir as regras do edital. Né? Eu posso ter vários grupos numa mesma escola. Tá? A escola não precisa ter um único grupo. Vamos para uma escola que os alunos gostaram da ideia, quer ter vários grupos. Podem ter. Tá? Pode ter vários grupos com o mesmo desafio, ou de vários daqueles desafios. O importante é que cada grupo tenha no máximo 4 alunos. Tá? Então esses são os requisitos que são assim, são obrigações. Ter 4 alunos, e inclusive pode ser misto. Então vamos supor, eu tenho um grupo misto de alunos que quer fazer o desafio 3, por exemplo, que é o desafio aqui do bioplástico. Eu tenho um grupo misto, eu tenho um aluno do primeiro, 2 do terceiro ano. Pode ser? Pode. Não tem problema. Tá? Então pode ser misto, inclusive, não precisa ser de um ano específico. Pode ser misto, não tem problema. Tá? Não pode participar de duas equipes do mesmo exercício. O único impedimento que a gente colocou é que ele não pode participar, vamos supor, o mesmo aluno participar de 2 equipes. Isso não pode. Daí ele pode. Pro mesmo desafio. Ele tem que escolher ou, né, uma equipe ou outra. Isso para o mesmo desafio. Se ele quiser participar de mais, vamos falar, ele é aquele aluno que gosta de desafio. E ele dá conta de participar do desafio da água e quer também fazer da reciclagem de óleo. Ele pode? Pode. São desafios diferentes. Ele pode estar presente, então, em mais do que uma equipe, desde que seja desafios diferentes. Tá? Então, isso também foi permitido esse ano. Eu vou deixar um pouco aberto para ver se vocês têm dúvidas. Tá? Claro que as dúvidas sempre vão surgindo depois, né? Durante o processo. Né? Mas agora, pelo menos dúvidas iniciais. A minha pergunta seria, uma que você já falou a respeito, se era só escola pública ou não, vai ter particular participando também. No caso, eu só tenho 9º ano, né? Não tenho ensino médio. Daí tem aí alguns
projetos aí que demandam um conhecimento, né, mais profundo ali do aluno. Daí eu pensei em propor a questão da reciclagem do óleo. Acho que é um pouco mais, né, mais fácil assim para trabalhar. No caso, o que eu pensei, assim, o trabalho do professor com o aluno seria, no caso, propor, colocar a proposta, né, incentivar e tal, formar a equipe, porque eu não fiz inscrição, até porque eu não conversei com os alunos nada ainda, né? Recebi essa semana um e-mail, o diretor me mandou, e eu já aposentei de matemática, estou indo um pouco na escola agora, só ciências agora, né? E então eu vou propor para os alunos, né? Formar grupo e a gente vai. Daí, assim, no caso, tenho o material ali para eu trabalhar um pouco com eles também, né? E daí, no caso, a pesquisa em si, eles que vão fazer essa pesquisa, não é isso? O objetivo você vai atuar como orientadora deles. Tá? Então você vai estimular eles buscarem também. O objetivo não é que o professor faça, é que o professor estimule os alunos a buscarem, né? Então apresenta o problema para eles, vamos por aí. Então vou apresentar a questão da reciclagem. Pode pegar aquele nosso material, aquela questão do contexto orientador, por que aquilo é um problema. Então buscar específico aquela parte do edital que é voltado para a reciclagem do óleo. É aquilo lá que vai ser a referência de vocês para fazer a pesquisa, tá? Para iniciar a pesquisa. Ele que é o orientador, tá? E daí você estimular os alunos a buscarem. Vamos pensar em qual alternativa. Vamos pesquisar, vamos na internet buscar alternativas para reciclagem. O que o pessoal tem feito em termos de reciclagem? Bom, existem algumas possibilidades. Tá, ou vocês vão optar por algumas dessas possibilidades que já existem, né, que já é citado na literatura, ou poderia pensar numa algo diferente. Ali eu coloquei algumas, justamente para, e deixei bem claro que isso aqui são algumas possibilidades. Existem outras. Tá? A gente também quer ver, por isso que o edital chama soluções criativas. Tá? Porque provavelmente vão surgir ideias. Os alunos vão ter ideias. Sim. E isso também faz parte de uma pesquisa, né? Essa questão da criatividade. Boa tarde a todos. Silvana? Posso fazer uma pergunta, professor? Sim. Eu estou ouvindo você falar da pesquisa, né, que pode ser feita na internet. Então, não é um projeto novo. Pode ser parecido com o da pesquisa, que eles encontrarem, que seja mais acessível para eles estarem montando, alguma coisa assim? Pode ser. Pode. Eles podem se basear, se inspirar em pesquisas que resultados que já tem na internet, seja artigo científico, eles podem se inspirar. Entendi. Tá? Porque independente desse material que eles vão encontrar, eles vão ter que fazer os testes, a gente tem algumas condições ali de controle que eles vão ter que fazer nas nossas condições, tá? Então, eles podem se inspirar no que já existe, é óbvio, isso sim. Entendi. Essa é uma área, assim, que eu gosto demais. Eu tenho desenvolvimento sustentável, eu fiz na Unespar, então, assim, é uma área que me atrai muito trabalhar com as crianças, né? Legal. E você atua em que ano? Com ensino médio. Estou no ensino médio esse ano. Todos os anos? Tecnologia, sim. Ah, que legal, bacana. A única coisa, professor, a escola que eu estou aqui do campo de Alto São João é, assim, os materiais a serem utilizados. Vai precisar ser recicláveis, o que a gente encontrar na natureza. A gente está aberto. Está usando algo novo também. Tá aberto. A gente não colocou que assim, é obrigatório ser reciclado. A gente não colocou essa questão. Não é obrigatório, tá? Tá. Fica a cargo de vocês. É porque eu não. Se vocês precisarem, vamos supor, a escola, a gente chegou em determinado projeto e a gente precisa, por exemplo, talvez de algum reagente, alguma vidraria, claro, né, tem que ser. Soluções criativas também tem que ser coisa que seja viável, né? Não adianta achar na internet e falar, tem um reagente ultra sofisticado, né? Uma técnica ultra sofisticada, inclusive a universidade pode ser que não tenha, mas o nosso laboratório, a universidade também está
a gente pode disponibilizar, né? Então vocês podem falar, professor, a gente precisaria de tal reagente, de tais vidrarias, que a gente não tem na escola. Pode ser emprestado? Ok, vidraria a gente empresta, o reagente a gente doa. Entendi. A gente doa partes, né? Então isso é possível sim. Tá? Entendi. Professora, eu estou te perguntando porque eu ainda não tive tempo de ler o edital, a Catiúcia me enviou via e-mail, eu abri, eu vi o tema, tudo certinho, mas eu não tive tempo ainda de ler o edital todinho. Eu tô te Como eu falei para vocês, a gente tem um tempo ainda, né? Porque para inscrição até julho. Sim. Para desenvolver a pesquisa é início de setembro. Eu entendi tudo direitinho, tá? E assim, quanto aos materiais que a gente precisar, se a escola não puder fornecer, como que a gente vai fazer? Daí, eu quero fazer um vídeo de gestor. Você pode fazer uma solicitação para a gente, enviar por mensagem mesmo, tá? Pode ser pelo WhatsApp. Pode certo. enviar. O que a gente tiver disponível na universidade, tá? A gente sempre faz essa questão de doação, né? Tem vários professores que de vez em quando solicita materiais, empréstimo para o nosso grupo de pesquisa. Isso é uma obrigação nossa, a gente tem feito isso, tá? Perfeito. Não é só de agora, já faz anos que a gente faz esses empréstimos, doação, tá? O que a gente tem disponível, a gente disponibiliza sim, tá bom? Perfeito, professor, muito obrigada, tá? Silvana, de que cidade que você é? Eu sou de Alto São João, Roncador. Ok. Tá? É um colégio do campo. Que legal. Né? Tem o professor Júlio também, eu até pensei que ele ia entrar, Silvana, mas acho que não deu, né? Professora, hoje eu não tenho aula, então eu estou em casa, hoje é meu dia de folga. Tá bom, mas que bom que você participou. De repente, eu estava em sala de aula. Não, muito provável, que também é um professor que tem iniciativa para desenvolver projeto com os estudantes nesse colégio. Mas, assim, se possível, a gente envia a gravação para ele também. Eu estava pensando, eu estava ouvindo aqui, estava pensando nele, a gente conversar e a gente combinar alguma coisa junto. Isso. Obrigada. Assim, e na equipe pode ter mais do que um professor também. Não precisa. Okay? Melhor ainda. Sim, porque para trocar ideia, para orientar, fica melhor. A Rafaela lembrou aqui, a gente tem, por conta da licenciatura em Química, a gente tem alunos de várias cidades. Então, por exemplo, isso também pode ser uma ponte que pode facilitar vocês. Vocês são de outra cidade, né? Então, via ao aluno, né, a gente pode mandar vidraria, mandar reagente, se precisar alguma questão, se tiver aqui no nosso grupo, a gente pode mandar por esse aluno, tá? Então, se vocês conhecerem, talvez, como vocês provavelmente já deram aula para os nossos alunos, né, que estão atuando aqui hoje, e se vocês lembrarem, tal aluno, né, é da minha cidade, ele faz química lá. Então, via ele, a gente pode enviar esse material, que acaba facilitando, tá bom? Mais alguma dúvida? Agradecer a participação, professora Ironilde. Qual colégio, professora? Aí a Marta, né, do Colégio Estadual. Obrigada, Marta. Aí nós temos a professora Maria Aparecida. Se vocês puderem informar de qual colégio que vocês estão lotadas. A Luciana Aparecida e a professora Isabel Cristina. Eu sou do Machado de Assis, Barbosa Ferraz. Que bom, que lá nós temos a educação integral, professor Adriano. Que bacana. Que bom. Para educação integral pode ser interessante, né? Tem algumas escolas que estão desenvolvendo projetos, né? Então poderia ser uma possibilidade de incluir, né? Ok. Da professora Isabel, ela falou do colégio... Nova Cantu. Isso, Nova Cantu. É um colégio, é uma escola do campo também, Rui Barbosa. Tem uma participou já. Já participou? Que bom. Então já participou do sabão, né? É verdade. Acho que 2020 fez sabão. Foi sabão, não foi Nova Cantu?
Eu lembro que teve Nova Cantu, dentro Foi dos sabão. classificados, verdade. E a professora Luciana? A professora Luciana do Campina! Ah, Sim, sou da Escola Bento Munhoz, também do campo, isso, é verdade. É e que do Santos Dumont também. tá representando duas escolas. Isso. Obrigada, Lu. Nada. Acho que só ia a professora Isabel. Acho que a Isabel já falou, é isso. Acho que só, assim. Tem mais alguns que se justificaram, que não conseguiram, né, estar presente, mas a gente vai estar reforçando, vou reenviar também novamente. Assim que tiver disponibilizado a gravação, Adriana, a gente envia para Sim. todos, tá bom? Uhum. A professora Maria Aparecida quer falar? Qual colégio? Maria Aparecida, de onde? Deixa eu ver. Não lembro. Não sei se eu conheço. Pode falar, professora. Colégio Aníbal Cury. A do Aníbal, Iretama. Desculpa, eu cheguei, a escola é perto, mas eu acabei me atrapalhando, chegando rapidinho, acabei saindo e Iretama. entrei novamente. Isso, Iretama. Muito bom, obrigada, Bacana. professora. Por nada. Então, assim, professoras, às vezes a gente vê o termo desafio, competição, a gente fica com medo, né? Mas assim, participe, tá? No site, tá? No site do grupo, inclusive a gente tem os... Deixa eu só apresentar aqui rapidinho, já que eu estou com ele aberto. Maria Aparecida levantou a mão. Não, a professora Maria Aparecida que falou agora. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ó. Esse, aqui no nosso site, tá? Na parte de baixo aqui, esse foi do ano passado, tá? Então, ano passado tem aqui o vídeo, né? Que a gente explica quais são os premiados, né? Esse aqui foi a nossa premiação, tá? Nossa sessão de premiação, tá? Aqui os desafios, né? Então, do ano passado a gente teve o do tratamento de água, tá? Não era com toda essa questão ligada ao ODS, né? A gente teve o da melhor pilha caseira, tá? O do sabão caseiro e... foi só os três, porque daí era um desafio para cada ano, né? Para cada ano do ensino médio tinha um desafio diferente, tá? Então, a gente tem aqui até o vídeo, né? Então, assim, tem o vídeo, a gente fala quais foram os temas que quais escolas ganharam, então pode até dar para acessar também, caso alguém tenha interesse, tá? E assim, peço novamente que vocês incentivem, né? Então, a gente vai mandar o material de divulgação também, os folders de divulgação para as escolas, tá? Que a gente vai pedir para colocar no local de exposição que os alunos, né, tenham acesso, tá? Para também ter esse estímulo visual para eles participarem, tá? E no sentido de que essa competição é algo assim, é algo para ser uma competição sadia, né? Então, uma competição que realmente a gente está colocando o aluno no contexto da pesquisa, né? Então, para que eles se sintam participantes, né, dos problemas que estamos vivenciando, isso é um problema global, né? Então, se é um problema global, né, a gente tem ações individuais e ações coletivas, né? E o nosso papel enquanto professores da área de ensino de ciências é pensar, né, nessas questões científicas, instruindo, né, instrumentalizando os nossos alunos para que eles, né, utilizem esse conhecimento científico para entender esses problemas que a gente vivencia, né? Então, as questões conceituais que a gente trabalha na nossa sala de aula, elas só fazem sentido se os alunos conseguem utilizar esses conhecimentos para entender esses problemas. Se eles nem conseguem perceber esses problemas, talvez a gente esteja falhando enquanto professor, tá? Então, nossa função não é simplesmente preparar para um vestibular e para o ingresso na universidade. O nosso papel é formar cidadão crítico, né? Então, se a gente não consegue perceber esses problemas que são criados, na verdade, pela ação humana, né? Nós mesmos criamos esses problemas e então a nossa espécie que criou esses problemas e a nossa espécie tem que resolver esses problemas, tá? Então, nada mais justo que nós, enquanto professores de ciências, né, acredito que a maior parte aqui
é de alguma área da ciência, tá? E nós, enquanto professores de ciência, levemos, né, esses problemas para a nossa sala de aula, tá? E incentive os nossos alunos a pensar que eles também têm que buscar soluções. Eles estão inseridos no problema, mas eles também podem contribuir para essas soluções, né? E daí por isso que essa competição se chama Soluções Criativas, tá? Todos podem contribuir um pouco para essas soluções, ok? Então, novamente, conto com a participação de vocês, estimulando os alunos, estimulando outros professores que são da área, chamem eles também para dividir, né, essas orientações, que daí fica mais leve, né? A troca de ideia também flui, essa questão de orientação, de estimular os alunos, de trocar ideias, ok? E me coloco também à disposição a Rafaele, né? Minha esposa, então ela colocou, acho que ela indicou o telefone dela, o WhatsApp, né? O número do WhatsApp, a Catiúcia também indicou. Então a Catiúcia, né, já participa com a gente há muito tempo, tá? Então podem ficar à vontade, mandar mensagem para a Catiúcia, mandar mensagem para a Rafaele, a gente pode trocar, né, informações, pode auxiliar no momento de solicitação de material, de vidraria, enfim, ou conversar sobre os desafios, explicar, esclarecer algo que talvez não tenha sido entendido por vocês, tá? Então a gente nos coloca à disposição, ok? Tá bom, obrigada, professor. E a gente vai né, entrar com esse desafio com os alunos. Qualquer dúvida, a gente sempre procura, que eu já procurei várias vezes naquela vez no projeto. Sim. Continuamos, vamos continuar a parceria. É isso aí. Tá bom? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, agradeço. Eu vou até parar aqui a gravação.